Gente maravilhosa e querida, cheguei do treino sexta-feira, fiz 20 quilômetros, fui até o Jardim Primavera, fiz a academia e funcional, fiz academia na praça do Jardim Canaã. E então tá tudo bem, um dia muito bonito. Tô gravando novamente porque já fiz ao vivo para passar, porque ao vivo não fica muito, fica picotando a conexão, né? Muito ruim, não está boa, né? Então o vídeo não fica bem. Falei também sobre o Evangelho, a leitura da Santa Missa, a mensagem falando das cidades que não acolheram a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o Evangelho fala, ai dessa cidade, ai daquela cidade. A primeira leitura também mostra que vieram sofrimento, maldições, porque também não se escutaram as cidades, os povoados, as pessoas não escutaram os profetas que recebem a mensagem diretamente de Deus. Deus escolhe aquelas pessoas que ele quer passar a mensagem. Porque muitas vezes os grupos, né, o mundo, as situações, as organizações do mundo estão desenvolvendo um plano, um planejamento, uma agenda que ela não é a agenda de Deus e está indo contra os planos de Deus. Mas o que vai prevalecer na história, segundo a nossa fé, são os planos de Deus. E aí Deus, ele vai passar para os profetas o que ele quer, a sua mensagem. E a revelação na sua totalidade, na plenitude, veio com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando as cidades elas estão dando vozes, dando poder, se organizando para colocar um reino da situação, mas vamos dizer assim, colocar, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Então a cidade quer priorizar o dinheiro e se esquecer de Deus, quer menosprezar Deus e discriminar Deus. Então a cidade vai ver a maldição, vai ver o sofrimento, a cidade ela vai sofrer. Então o povo pede perdão, né? Está pedindo perdão pelos seus pecados, por tudo que o povo fez. Deus ele escolhe, Deus capacita, Deus ele vai realizar os seus planos. E é uma ilusão as potestades e principados e reis e príncipes e não sei quem mais, os poderosos, acharem que eles vão prever o que Deus vai fazer, que eles vão impedir a ação de Deus. Está se tentando destruir, né, a ação do Espírito Santo até nas igrejas. A gente sabe que tem dificuldades, mas a Deus, e se não for dentro da igreja, ele vai fazer a obra dele aonde ele quiser, no coração das pessoas, ele vai despertar. Ele não tem como. Jesus já veio ao mundo, não se impediu, não se conseguiu impedir a vinda de Jesus, já está mais do que registrado. O evangelho não conseguiu se impedir. O evangelho está aí para quem quiser ler e se esclarecer, né? De tudo, abrir a Bíblia e se esclarecer. Então pode ser até menosprezar, falar, olha, isso aí é uma besteira, não sei o quê, a gente quer colocar o evangelho. Aí outro fala, desliga isso, não pode. Mas a palavra de Deus, ela não vai se apagar. Então, nada vai ser tirado. Jesus, ele reina, ele é o nosso rei, e é isso que a gente tem que cultivar. O reino de Deus, né? O reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E que as cidades também priorizem o reino de Deus. A gente tem sempre que falar isso, sempre, para as cidades, os profetas, porque depois, né, Jesus ele fala, depois da morte, se cultivar só o apego ao dinheiro, os bens materiais, então depois, né, da morte, a cobiça, né, depois da morte, quem deseja só a cobiça, então a pessoa vai para o tormento eterno e lá não tem volta. Então a pessoa que estava lá no inferno, rico, ele até falou, volta para falar com a minha família, que aqui não tem volta. Ele falou, ó, tem os profetas, vocês não querem escutar os profetas, eles não vão escutar as pessoas que vão retornar. Então nós temos que falar,
né, abertamente, porque o evangelho, a igreja, ela existe para evangelizar, não é para fazer comércio, né? Jesus, ele deixou bem claro. Não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Então, a gente tem que, nós que somos a igreja, nós estamos sempre de pé para dar o nosso testemunho, que a verdade e o caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que sempre que estar, né, cultivar essa presença de Deus e também seguir o mandamento de Deus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Cultivar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o respeito. Priorizar a graça de Deus. A graça de Deus. A gente se está com pensamento em Deus, a nossa missão, valorizar o trabalho voltado para o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor Jesus. E a gente, dentro da igreja, a gente tem que falar isso, fora da igreja também, porque essa é a missão mais importante, o trabalho mais importante, a missão dada por Deus para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Jesus Cristo, ele vive, está vivo e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Então, fiquemos na presença de Deus, na graça de Deus, e vamos valorizar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estar na graça de Deus para ver a cura, a graça e a libertação e a paz no meio de nós, e também as cidades não sejam, né, como está aí, né, sofrendo todas essas consequências. Vamos escutar os profetas e a nosso Senhor Jesus Cristo, valorizar o reino de Deus. Sempre temos que falar isso. O principal não é ser a cobiça, o dinheiro, quem é maior, né? Ou quem está na igreja, quem é o maior. Vamos fazer uma reunião para saber quem é o maior. Vamos discutir. Vamos falar mal das pessoas, fazer maledicências. Vamos fazer várias reuniões para decidir como que nós vamos cultivar a presença de Deus, principalmente. Então, daí que vai vir todas as coisas. Não pode se alimentar a cobiça. E o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, está vivo, ressuscitado e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.